Olá pessoal, bom dia a todos, muita paz, muita luz. Bom, na sequência de nosso módulo sobre o reino dos Devas, nós vamos falar agora da vida, dos espíritos Devas no plano astral. Vamos ver como é que funciona isso. Porque muita gente me pergunta mesmo, muita gente tem, vamos supor, animais de estimação, e esses animais morrem, as pessoas entram em colapso existencial, e chora, como se fosse um membro da família que partiu, tá? Tudo isso é natural, mas nós vamos ter que aprender a entender como é que funciona, não só nesse caso, que nós estamos conversando aqui, os seres humanos, quando você pede uma mãe, um parente, um amigo, para onde eles vão? O que acontece com eles? Por que com os animais seriam diferentes? Sabe uma coisa que a gente vai falar aqui? Praticamente no assassinato em massa, dos frigoríferos, das aves, das vacas, dos bois, das cabras, dos porcos, é um assassinato em massa, aquelas almas em massa vão para o astral. Como é que fica o astral do lugar? Como é que fica essa situação toda no plano espiritual? Nós vamos conversar, porque é muito importante que vocês saibam, para parar de comer carne de vez, para saber o que acontece no plano espiritual em termos de espíritos dos devas naquele lugar, naquele momento. Esses assassinatos em massa, eu chamo. Então, vamos lá. Então, a vida espiritual dos devas. Então, nós vamos começar, com os elementais, com as plantas, tá? Os espíritos das plantas, tá? Que são chamadas, as fadas, duendes, ok? Eu vou tentar explicar para vocês como é que funciona o espírito das plantas. Por que quando você colhe uma planta ou mata uma planta, você não mata o animal em si? Por causa da forma como os espíritos vivem. Vamos pegar uma planta. Uma planta vive 100 anos, 200 anos, uma árvore. O espírito não está ali grudado na árvore por 100 anos. Paralisado, ali duro. Não. Então, quando eu tenho uma floresta, eu tenho uma região, tenho uma floresta, todos esses elementais aqui são almas grupais. Então é muito importante vocês entenderem que são almas grupais. São experiências não individualizadas. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho, geralmente, quando você tem uma floresta, quando a floresta está com o ecossistema todo bem estruturado, você tem uma porção de árvores da mesma espécie. Tá? É isso que acontece. Você tem muitas árvores da mesma espécie. Igual ontem, quando eu terminei a aula, eu falei do enxame de abelha, nós vamos falar sobre isso também. Então, o que acontece? Você tem um elemental aqui. Esse elemental, ele pode ter uma forma mais diversas. Então, esse elemental é a alma. Ela vai fazer o seguinte, ela vai ter vários cordões de prata, esse que é o ponto-chave da questão. Ela tem vários cordões de pratas que se conectam a todas as espécies aqui. É um grupo muito grande de árvores. Mas ela não é encarnada. Esse espírito não encarna. Não encarna, é isso que vocês têm que entender. É uma subencarnação. Ok? Primeiro, porque eles não são carne, Falar encarnação, a palavra encarnação ou reencarnação tem a ver com carne, que a nossa biologia é carne. Eles são vegetais, não são carne. Então eu tenho que arrumar um novo termo, Vamos para envegetalização. É uma boa, Vai ter que mudar, arrumar um termo, porque esse termo não existe, tá? Então, revegetalização ou vegetalização,
né, dessa alma. Bom, então, ela tem muitas conexões. E esse espírito aqui, conjuntamente com muitos outros espíritos, eles vão criar um ecossistema no plano espiritual. Tá? Então, esses espíritos, eles dialogam, eles conversam, eles interagem. Cria-se uma sociedade, como se fosse uma sociedade interativa desses espíritos, tá? Dentro desse ecossistema. Então, numa floresta, você vai ter os elementais da natureza. Então, aí que vai aparecer fadas, duendes, seres das mais diversas situações. Então, o que acontece? Quando você entra numa floresta, você quer ver? Então, tem os espíritos dos insetos, sabe, das abelhas, das aranhas, né? Até dos animais mesmos mais superiores, né? De tigre, de cachorro, de gato, dos animais da floresta, os mais avançados. Tem tudo. Porque tem os vivos e os mortos, né? Um gato que está dormindo, um animal que está dormindo, o espírito dele está andando na floresta, está fora do corpo, em projeção, dentro do ecossistema, como se fosse nós. Não tem muita diferença. Tá? Então, os almas grupais são mais conectados assim, nas plantas. E você tem um elemental da planta, que a gente chama uma fada, um doente, que é um espírito, é um ser. Então, ele está ramificado. E outra, isso aqui é bastante, são centenas de ramificações que ele tem. Às vezes chega até milhares de ramificações, um único espírito. Então ele está conectado em muitas árvores. Tá ok? É aquela história do planeta lá do Avatar. Lembra do Avatar, que as plantas tinham toda uma conexão, era como se fosse um espírito, o planeta inteiro fosse um único espírito, conectado com todas as plantas, é uma consciência mais globalizada, e os animais conseguiam conectar, lembra com aquele rabo dele, ele conectava também, fazia uma conexão espiritual, energética, com a consciência de Gaia, lá, como eles diziam, Gaia, que é o planeta todo. Então aqui funciona mais ou menos assim. Se você for um bom vidente, e você entrar numa floresta, você vai ver todos esses espíritos correm de você. Eles não gostam do ser humano. Eles têm aquele instinto de preservação deles e tudo mais. Aí, se eles perceberem a sua energia, que você tem uma energia boa, você não é um carnívoro, né? Você se senta na floresta, acende uma fogueirinha, devagarzinho eles vêm se aproximando. Eles vêm curiosos para ver quem é você, o que é. Vai botando toda a carinha em volta, assim, no mato, assim. Aí, se você fica 2, 3 dias ali acampado, eles vão chegar bem do teu lado aqui. Sobe no teu colo. Sabe? Como se fossem animaizinhos mesmos. E são os espíritos. E das mais formas variadas. É muito engraçado, porque se você não tiver experiência, confunde com ET. Você acha que um devinha pequenininho assim, é estranho, ele vai parecer um ET para você. Mas ele não é um ET, é um elemental, é um deva. É um espírito dévico. Mas você não consegue conversar com eles. Eles não vão falar a nossa língua de jeito nenhum. Tá? É a mesma coisa que os animais, você não consegue conversar com os animais. Ele tem o padrão de inteligência deles e o padrão de interação deles, que é através do cheiro, do olfato, a linguagem dele é outra. Você tem que entender que a linguagem dos animais é olfato, é cheiro. A visão deles é muito fraca, ele tem a visão de volante, de movimento só. Mas ele não reconhece as pessoas pelos olhos, sabia? O animal reconhece pelo cheiro só. Se ele chegar perto, você tem que deixar ele cheirar, aí ele vê que é você. E de olho, de lâmpada, ele fica meio em dúvida se é ou se não é você. Né? Então, agora, imagine se você é um carnívoro, você já entra na floresta assim, com um facão, cortando tudo, chutando, aquela aura ruim, avermelhada. Os devas viram um bicho em torno de você, você é o inimigo. Eles vão atacar você. Vai mandar aranha, vai mandar abelha, vai mandar cobra, tudo que tiver, eles vão jogar em cima de você, porque você é inimigo daquele ecossistema. Tá? Então todo o ecossistema vai se revoltar e os espíritos ficam em cima de você, atacando você. Tá? Por isso, de acordo com a tua vibração, se você entrar numa floresta, você é o inimigo. Eles vão te atacar.
é formiga que te pica, é aranha que te pica, é abelha que vai em cima de você, é cobra. E se for na África, o leão te come. Ele te estraçalha. Porque ele vai te ver, às vezes nem para comer. Ele estraçalha porque ele não gosta de você mesmo. Ok? Então, nós temos que entender que existe duas florestas. Existe a floresta física, tá? Existe toda uma floresta espiritual, energética, num padrão vibratório diferente, mais etérico. Todos esses espíritos ficam aqui no meio, andando, sobrevivendo, interagindo entre eles. Tá? É assim que funciona a vida espiritual de quem está encarnado até. Porque isso aqui é uma semi-encarnação das plantas. Tá ok? É muito importante que vocês entendam isso. Tá? Por isso, se eu derrubo uma árvore, não, o espírito ele sente um pouco, não sente, porque não tem um sistema nervoso de sentir dor, estou morrendo, ele não morre. No sentido nosso, que a gente desencarna, perde toda a experiência, porque nós somos individualizados. Eles não, eles estão vivendo em milhares, daqui a pouco já brota outro aqui, ele conecta também, sabe? E vai espalhando as sementes, vai mantendo aquele ecossistema funcionando. Ok? Então é bem assim. Agora vamos falar, né, dos espíritos dos animais. A gente chama dos animais superiores. Depois a gente fala dos insetos, das abelhas e tal. Então, os animais superiores, que são, né, os mamíferos, né, tá? Ou pode ser os herbívoros também, não tem problema, né? Pode ser uma ema, um avestruz, certo? Uma águia, você está entendendo? Então, são seres mais individualizados. Todo ser na floresta, presta atenção, que vive mais sozinho, já tem uma alma individualizada. Aqueles que costumam viver muito em grupo são alma grupal. Por exemplo, as abelhas vivem em grupo. Mas você pega uma águia é super individualizada, um falcão, super individualizado. Então, essas matérias já são almas mais grupais também. Sim. Os elefantes, os paquidermes, eles têm toda uma alma grupal. É aquela coisa que, se você largasse na natureza, eles iam sempre ficar em grupos, sempre protegendo a manada em grupo, porque em grupo você tem proteção. Em grupo você fortalece, né? Porque o ecossistema é um ecossistema muito violento, né? Se bem que os elefantes não têm praticamente nenhum predador para elefante. Tá? Tem na floresta, existe uma hierarquia na floresta, que são os predadores e os animais predados. Por exemplo, existe o topo da cadeia dos predadores. Acima deles, ninguém preda eles. Pô, ninguém preda elefante e ninguém preda leão. Você está entendendo? Eles são de jeito nenhum. A hiena? Vão para cima, mas o leão está em grupo, meu filho. A hora que o leão ataca, não tem plaga. Para Deus e todo mundo, ele arrebenta mesmo. Entendeu? Ele é muito forte, ou seja, os animais não têm coragem de atacá-los. Né? Por exemplo, o leão, que eu chamo, não tem coragem de atacar um elefante. Não ataca, porque vai ser estraçalhado, a tomba dele já pega, pisa. Só uma pisada, uma patada de elefante e já era. Entendeu? O leão tem toneladas, cara. Pisou num animalzinho, só vem para quanto é lado. Né? Não, eles nem. Existe uma hierarquia que eles não atacam. A manada, só se tiver um filhote ferido, aquela coisa toda, mas aí a manada protege também, né? A mãe fica em cima, protege e tal. Entendeu? As hienas, geralmente, elas atacam quando está morto. Está ferido, está morto, está lá, vai lá, rouba do outro que matou, sabe? Fica lá enchendo o saco. Bom, então, esses animais superiores, eles também formam, como a gente falou, alma grupal. Né? Embora eles, aparentemente, eles sejam indivíduos mais, né,
indivíduos mais, assim, vamos assim dizer, mais independente até, né? Mas eles geralmente vivem em grupo. Eles caçam em grupo, vivem em grupo, moram em grupo e morrem em grupo, né? Então, aí é a mesma coisa, só que aí funciona o seguinte, agora já não é igual a planta. Aí você tem, né? Por exemplo, você tem uma matilha de lobos ou uma matilha de hiena, um grupo de elefantes, e todas as almas, né, estão aqui dentro mesmo, estão aí encarnada mesmo, né? Elas estão encarnadas, tá? Existe uma conexão entre eles, não é por cordão de prata. Existe uma conexão entre eles, essa conexão é tipo Wi-Fi. É uma conexão de consciência. Tá? A consciência os une. Existe uma energia consciencial que integra eles, que deixa eles juntos. Certo? E eles vão viver juntos. E aí você vai ter o chefe da matilha, você vai ter toda aquela hierarquia dentro da matilha, o mais forte. Tá? Aí seguem as leis da biologia na qual eles foram condicionados a viver e tal. Ok? Muito bem. Agora, o que acontece se um dessa matilha morre? Isso é muito importante. Quando um dessa matilha morre, esse aqui morreu. Sofreu um acidente e morreu. O espírito dele continua ali, normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ele nem sabe que morreu. Ele não tem noção que morreu. Ele continua andando com a matilha, continua convivendo junto. Sabe? Quando os caras dormem, está toda a matilha dormindo, os espíritos saem, ele brinca com todo mundo, ele continua. Ele não entende encarnação e não encarnado. Encarnado e não encarnado, para ele é a mesma coisa. Tá? Então, essa experiência vocês têm que entender. O encarnado ou desencarnado, para eles não tem variação nenhuma, não tem mudança nenhuma. Porque existem muitos outros animais desencarnados. Então, o mesmo comportamento que ele tinha encarnado, ele tem desencarnado. Tá? Ele também tem medo do leão, ele fica tudo ali, vai ficar junto com a matilha dele. Ok? E a hora que tiver cria, ele se conecta de novo. Vocês entenderam? Então ele fica ali, esperando, né? Aí fica grávida, vai nascer um filhote, ele se conecta de novo, né? Há uma conexão, o reino Deva maior, tal, e assim funciona. Vamos pegar um animal doméstico na sua casa, que você teve um cachorro só, levou para a tua casa, tirou da matilha, ele não é mais matilha. Tá? Então, vamos pegar um cão doméstico, que é o que mais vocês... Né? Um gato doméstico pode ser. Então, esse cãozinho, devido ao nível do espírito dele, ele se conectou muito emocionalmente com você, com o dono. Aquilo se torna a casa sua, é o território dele. Ele vai defender aquele território dele como se estivesse defendendo a matilha, o território da matilha. A matilha dele agora passa a ser você. Passa a ser as pessoas da casa. Então a família dele é a casa e as pessoas. Ele tem aquele carinho, aquele amor, aquele afeto. Depende da personalidade, cada cachorro vai ter a sua personalidade, né? Cada animal, cada gato também, certo? E ele vai viver nesse esquema. Quando, presta atenção, isso é muito importante, quando ele morre, ele não sabe que está morto. Ele não tem essa concepção. E você sabe que muitos humanos também não têm. Eu já falei para vocês quando eu dou aula para vocês. O cara nem sabe que morreu, fica discutindo se está morto, está vivo, não sabe se morreu.
Né? Então, ele continua a vida normal dele ao seu lado, na casa. Ele continua a vida normal na casa. Por isso que é bom sempre que possível, não deixar o cachorro morrer no veterinário. Traga ele para morrer na sua casa. Sempre que possível. Senão o espírito dele fica muito perdido quando morre no veterinário. A não ser que você tenha amigos espirituais que vá buscar e traga ele para sua casa. Elementos dévicos que fazem isso para preservar a ordem, senão os animais ficam todos tristes e angustiados. Então, é sempre bom deixar o animal morrer em casa. Eu tenho gatos aqui que faz 10 anos que morreu e ainda continua com a gente. Continua para casa. De noite você levanta ou tem uma visão, você vê gato passando, tudo. É eles, que ainda estão na casa com a gente até hoje. Então, o que você faz? Uma das coisas muito importantes na tua casa, você tem um cão. Quando ele morrer, nunca deixe de deixar água e comida para ele. Nunca. Por meses e meses você tem que deixar a água e a comida para ele. Porque ele vai ficar ali, ele vai ficar comendo, ele vai ficar procurando comida, e ele vai ficar... porque ele tem esse sentimento. Embora ele não precise comer, do ponto de vista de comer, mas ele tem a energia, o influxo, o hábito. Então, você tem que fazer isso por um tempo. Aí você arruma um outro animal, ele vai ficar bravo, ele vai ficar irritado, mas depois ele acostuma com o outro e brinca com o outro também. Certo? Tá? Eles fazem amizades. Ok? Então, é muito interessante o comportamento dos animais, é muito parecido com o comportamento do ser humano, porque o ser humano é tão animal quanto o animal, né? Em termos de sabedoria espiritual. Não se sabe nada. Então, por isso que muitos indivíduos morrem no acidente, ou morrem, né, e continuam vivos, continuam andando na casa achando que está tudo certo. Tá? Principalmente esses caras que morrem bêbado, morrem drogado, eles não têm noção dessa passagem. Eles perdem a noção da passagem. E eles acordam do outro lado, continuam vivos, continuam fazendo as coisas que faziam. Né? Então acontecem essas coisas aí. Tem perguntas, pessoal? Professor, essas almas das plantas que serão grupais, seriam guardiões? Não. Eles estão vivendo ali. A chamada de guardião sabe, eles estão existindo no ecossistema, estão existindo numa sociedade espiritual ali. Você está entendendo? Se o homem entrar, o homem é invasor. Eles vão... Né? Não é só uma espécie, são várias espécies que ficam irritadas com alguém que está quebrando o ecossistema. Quebrando aquela ordem. Você está entendendo? Então não todo mundo vai em cima, porque você não é dali. Né? O homem não é do meio da floresta. Um telespectador perguntou: li um livro que a consciência que comanda a experiência de uma alma grupal é uma consciência de um arcanjo. É verdade? Não, não misturem as coisas. Não misturem espíritos humanos com espíritos dévicos. São outras coisas completamente diferentes, tá? Depois, na próxima aula da tarde, nós vamos falar do comando dévico, dos espíritos superiores dévicos e das transmigrações estelares de Deva. Tá? Que os Devas também vêm para a Terra e partem da Terra. Os Devas têm um processo evolutivo completamente diferente de nós. Não misture essa ideia de arcanjo de judeu aí com espíritos de colônias dévicas. Tá? É um outro processo evolutivo que eles estão tendo. Certo? Eles não vivem a lei do karma, essa nossa lei, é pecado, tem que gerar karma. Não, eles agem por uma lei que é instintiva, eles experimentam uma situação instintiva. Né? Eles matam para sobreviver, para defender o território deles, eles brigam, tal. Essa é a natureza intrínseca deles. Certo? Nós não, nós matamos por ganância, por dinheiro, por um monte de coisa. Né? Bom, agora tem mais perguntas? Vamos lá de perguntar, antes de eu falar do massacre em massa dos animais, o que acontece? Uma telespectadora perguntou: tenho uma cachorra e ela adora carne, posso continuar dando carne para ela?
O animal é carnívoro, tá? Veja bem, os animais são carnívoros. Se você deixasse ele na floresta, ele ia matar outros animais e iam comer. Você está entendendo? Nós temos um problema, né? Porque nós gostaríamos que os animais, né, fossem vegetarianos, como nós, né? Hoje até existe rações vegetarianas superbalanceadas que nutrem as necessidades básicas de um animal carnívoro, tá? Mas é muito interessante, porque daí, né, para alimentar os animais, nós estaríamos fomentando uma indústria da morte também, né? Então, tem todo um jogo aí que no futuro nós precisamos alterar isso também, porque é aquela pessoa, eu não vou no açougue comprar carne para mim, mas eu compro carne para o meu cachorro. Você está me entendendo? Ao mesmo tempo, eu continuo fomentando a indústria da matança, a indústria da carne, certo? Porque enquanto tiver alguém comprando, alguém está produzindo, alguém está matando lá, certo? Então, o essencial é, para os animais domésticos, nós evoluirmos por uma ração totalmente natural e totalmente vegetariana. É possível? Se é possível para mim, por que não é possível para o gato e tal? A gente tem que estudar isso, tentar produzir alguma coisa, né, com proteínas muito parecidas com as dos animais, através das proteínas vegetais, e fazer um estudo sobre essa evolução dos animais. Não sei se é possível, tá? Não sei se é possível. Uma pergunta que foge um pouco do tema. Vegetariano come peixe? Não. Claro que não. Você é vegetariano? Já viu peixe dar em árvore? Não precisa nem fazer essa pergunta, é só raciocinar, pô. Peixe não dá em árvore. Tá, o vegetariano tem que usar o seguinte princípio. Tudo que tiver rosto, eu não como. Não pode ter rosto. Olho, tal, não pode ter rosto. Professor, eu corto. Então bacalhau pode. Porque nunca ninguém viu o rosto de bacalhau, né? Tem pessoas que dizem que arrancar plantas, legumes, hortaliças para comer também provoca sofrimento. E essas vidas, assim como acontece com os animais. Como o senhor entende isso? Olha, tudo é possível dentro de uma agricultura orgânica, inteligente, saudável, né? Você fazer o seguinte, veja, vamos supor uma fruta. Uma fruta está dando pé, ela amadurece, cai no chão e apodrece. Se você não for lá apanhar e comer, você não vai matar o pé quando você colhe uma fruta, uma manga, um abacate, tal, né? Por exemplo, vamos ver os cereais. Quando eu tenho a nossa base alimentar é cereal e frutas, a nossa base alimentar. Neste caso, os cereais são plantas que nós chamamos de ciclo curto. Você planta um pé de milho, por exemplo, em 6 meses ele nasce, cresce e morre. O pé morre. A gente colhe o milho, colhe a espiga quando o pé está morto. Tá? Pode ir não, o pé fica sequinho, depois passa a máquina para colher o milho. Tá? Aí faz óleo, faz farinha, faz fubá, um monte de coisa com milho. Né? Então, todos os cereais são arroz também é a mesma coisa. Você só colhe arroz quando o pé está morto. Feijão, praticamente a mesma coisa. Quando o pé está tudo seco, os feijões estão tudo leguminosos, você passa a máquina e corta ela. Se deixar, ela vai morrer. Ela não dá outro pé, hein? Só na outra estação, naquele já morreu. Então, praticamente, você colhe o alimento depois da morte dele. Tá? Então, vamos pensar agora no vegetal, vamos pensar no alface, na couve. A couve é a mesma coisa. A couve, você planta um pé de couve, se largar, ela fica 2, 3 metros de altura, o pé de couve. Ele vai embora para o alto. Então, você vai só tirando a folhinha. Tirando uma folhinha. O animal não sente dor como a gente sente. Não tem um sistema nervoso operante igual o nosso tem. Todo irrigado, sente dor em cada parte. Não é bem assim. Tá? Então, o alface é a mesma coisa. É que o hábito é errado. O alface está bonitinho, está tudo, você vai arrancar o pé inteiro. Não é necessário arrancar esse pé inteiro. Se bem que, quando você planta 200 pés de alface, é aquilo que eu falei para você, alma grupal. Né? O cara está conectado em todos aqueles pés de alface, o Deva. Se arranca um, ele nem liga. Se arranca outro, ele nem liga. O problema é arrancar tudo. Né? Então, você poderia também, numa agricultura diferenciada, mais espiritualizada, só arrancar as folhinhas do alface.
Cada pé você arranca uma folhinha, você tem um puta chumaço, come, não matou o pé, está lá o pé, ele vai dar outra folha de novo, ele vai crescer. E ele vai, o alface cresce dessa altura, assim, ó, 2, 1,5 metro. Quando o alface está dessa altura, ele começa a dar semente. O alface cresce sozinho. Você larga a semente, cair, começa a nascer pé de alface do lado ali. Começa a nascer. Você não precisa nem plantar mais. Ele nasce sozinho. Só a terra estiver meio bonitinha, meio limpa, a semente cai e vem. Eu já fiz essa experiência e eu fico o ano inteiro, nem planto. Só largo o pé lá, que a semente cai, nasce tudo ali, vai nascendo, vai colhendo alface, deixa crescer, vai colhendo. Uma plantação de alface. E aquele alface fica lá por anos. Você só vai colher, não deixa ele morrer, porque quando ele fica muito velho, ele morre também, tá? O alface velho, ele morre também, depois de um tempo. Todas as plantas morrem. Todas as plantas nascem, crescem e tem um tempo de vida e morre. Tá? Mas a gente não precisa matá-la. Tem que deixar ela morrer naturalmente. E, geralmente ela morre depois que ela deu os seus filhotes, deu as sementes, está brotando outras. Tá? Fica o ecossistema sempre mantendo vivo. Professor, quando todas as plantas que estão ligadas a um Deva morrem, por exemplo, num incêndio, o que acontece com o Deva que está ligado a elas? Ele se desconecta, né? E fica no astral. Ele fica lá no astral. Naturalmente, a floresta se recompõe depois. Então ele fica fora do corpo. É como o espírito esperando alguém ficar grávido aqui para ele encarnar. Não tem porta para ele se conectar. Ele desconectou de tudo. É como se fosse o Deva morreu. Aí a alma grupal morreu toda. Todos os elementos da alma grupal morreu. Então essa alma grupal ela fica lá no astral, esperando. A hora que começa a brotar a semente de novo, ele vai se conectando de novo. Ele volta a ramificar, ele volta a viver aquela experiência ali. Tá? A natureza ela é muito sábia, cara. Ela é muito sábia. Tá? Tudo foi projetado. É claro que os engenheiros siderais sabiam que ia ter incêndio, ia ter inundação, ia ter vulcões de erupção que destrói a floresta inteira. Né? Mas essas formas de vida, elas se recompõem. Né? Porque a sua origem está no plano espiritual. Como é o sistema de chakras vegetais? É como o nosso? Não. Existem 7 chakras principais? Não, nada a ver, completamente diferente. É outra morfologia. Por isso que eu digo para vocês, o espírito Deva, ele não consegue encarnar no corpo humano. O corpo humano tem toda uma fisiologia para espíritos, corpos espirituais. Os Devas não têm isso. É outra morfologia astral. É outra morfologia e outro padrão de consciência no processo evolutivo diferente do nosso. Sabe o que o ser humano é? O ser humano é muito idiota. Ele acha que ele é o máximo, que todo mundo tem que passar a chegar até ele. Não é. São experiências completamente ascensivas, diferentes, por um canal diferente. O homem está ascensionando por um canal. Os animais estão por outro, completamente diferente. E não há conexão nesse meio. Porque o Criador, ele não quer que todo mundo viva a mesma experiência. Aí não tem graça. Ele quer que espalhar, porque existem bilhões de experiências completamente diferentes para ascensionar e conectar lá em cima. Sabe? Não tem sentido todo mundo virar ser humano. Ah, que merda. Não é assim que funciona. Não tem lógica. As almas grupais das plantas estão ligadas com as almas grupais dos animais? Não. Elas se conversam? Não. Não, são padrões muito diferentes. São padrões muito diferentes. Os Devas são diferentes. Tá? Os Devas são muito diferentes. Não tem linguagem, não tem comunicação, é complicado. Né? Agora, você vê um espírito das aves. As aves, o ecossistema dela é do alto. Ela tem uma experiência 3D. Né? Ela voa do alto, a ave está olhando muito lá do alto, o ecossistema dela é do alto, ela desce, caça, sobe, voa, leve. Você vê muitos espíritos das aves voando também. Né? Os espíritos delas voando. Porque a visão dela e a relação dela com a floresta é uma relação de um outro espaço. Elas têm um outro espaço de percepção da realidade. E os animais terrestres, em relação aos animais terrestres. Porque se o humano, então, ataca, se o humano não presta, as plantas não gostam, mandam as abelhas atacar? Não, não é a planta que manda as abelhas atacarem. Tá ok? A planta é o seguinte, vamos supor que você
começa a matar uma planta para comer. Ela não gosta de você. Ela começa a gerar toxina. Ela começa a produzir toxina que vai te deixar ruim. Tá? Os devas fazem isso. Você começa a comer uma planta, comer uma planta, comer uma planta, comer uma planta. Os devas ali querem se vingar de você, ele gera uma toxina na planta. Tá? Não todas, mas tem planta que faz isso. Ela consegue gerar uma toxina para se defender. Aí o cara come e começa a passar mal. Não vou comer mais aquela merda, não. Não chega a matar, mas chega a passar mal. Você entendeu? O cara fala, não posso comer mais aquele negócio que me faz mal. Não posso comer carambola que faz mal pro rim. Então ele já não come carambola. Deixa a carambola viver sozinha lá. Entendeu? Então, os animais, todo deva tem um sistema de defesa. Todos os devas têm um sistema de autodefesa. Mas por isso que eles produzem muito. Por isso que é milhares de sementes, milhares de árvores, porque vai dar incêndio, vai dar isso. Eles precisam de uma quantidade muito grande para manter a sobrevivência da espécie. O cão sofre com o desprezo do seu dono, que não vê ele depois de morto, sendo que o cão está vivendo em espírito na casa? Sofre. Ele não receberá mais carinho, nem beijos, nem abraços como recebia quando era encarnado. Como é essa relação? Então, é chata mesmo. É ruim mesmo. Não é tão simples, não. Mas aí... aí nós temos os elementais dévicas superiores. E os próprios espíritos, olha, presta atenção, humanos, cuidam dele. Vamos supor que na minha casa, por exemplo, vamos supor que eu tinha uma gata que era xodó da minha mãe. A minha mãe sempre está cuidando da gata. Às vezes ela pega o espírito da gata e leva para ela na cidade astral. Leva para a cidade astral com ela. Vamos supor que isso acontece muitas vezes. Vou contar uma história que acontece muitas vezes. Eu acompanhei. Então, tinha um senhor, morava sozinho, ele e um cachorro. Ele e um cachorro. Velhinho, o cachorro, não muito velho o cachorro, mas o cachorro era grudado com ele. Esse senhor morre. O senhor morre. O que acontece? Esse cão entrou numa depressão incrível, ele não comia, tal. As pessoas até tratavam dele, tal, mas ele não comia. Uma semana depois, esse cachorro morreu. Certo? Eu encontrei os dois, tanto o homem quanto o cachorro, juntos, andando para a rua em espírito. Os dois juntos. Não. O cachorro fez, não aguentou, morreu para ficar companheiro do homem. E o homem não foi embora sem ele. Aonde aquele espírito daquele senhor foi, levou o cachorro junto. Isso acontece. Existem muitas ligações fora da matéria. Sabe o que eu vejo no astral? Eu vejo pessoas andando de carroça. Carroça, cavalinho. O cavalinho foi a vida inteira amigo dele, morre do outro lado e eles continuam juntos. Porque as pessoas, tanto os animais quanto as pessoas, ninguém sabe que morreu, ninguém tem noção que morreu. A relação harmoniosa continua. Agora, uma segunda situação. Tá? Bom, eu tenho família. Na minha casa, ou na casa de vocês acham que só tem vocês que frequentam a casa de vocês? É óbvio que não. Na casa de vocês tem espíritos, do seu pai, espíritos de outras pessoas que partiram, que sempre estão ali frequentando a sua casa. Sempre estão por perto. E quando tem um animal, um cachorro, um gato, eles também cuidam, brincam dos gatos. Os gatos, quando dormem à noite, saem, eles estão ali na casa, vão brincar com o cachorro brinca. O cachorro recebe aquele familiar de noite da mesma forma que recebe um amigo teu que também gosta dele. Quando esse animal morre e você não vê mais ele fica triste porque você não dá atenção, e os espíritos vêm brincar com ele, cuida dele, adota ele, às vezes com o tempo até leva embora para as cidades astrais e leva o cachorro junto. Existe uma simbiose humana muito grande no plano espiritual entre os homens e os animais. Vocês não se esqueçam disso. Tá? Da mesma forma que nós cuidamos de animais abandonados aqui, existe a ONG espiritual dos espíritos dos animais abandonados.
É muito fofo disso, vocês não sabiam, né? Então, Lala explica. Tem, claro, você acha que não? Você acha que nós, amantes dos animais, depois de mortos, nós íamos deixar os animais sofrendo, os espíritos? Claro que não, nós vamos cuidar do espírito dos animais. Trabalho no astral, o veterinário também trabalha, só tem que aprender uma outra tecnologia, né? Tem que é outra medicina, né? Medicina astral não é nada com a medicina física. Ela é diferente. Hã? Vocês vão fazer parte depois da morte da brigada, né? De auxílio aos animais dévicos. Mas vocês não entendem. Na próxima aula eu vou fazer revelações que vocês nunca imaginaram que existem. Não percam a próxima aula. Vocês vão ver quem são os espíritos superiores dévicos que controlam tudo isso aqui. Você está pensando que só tem nós? Nós temos que cuidar da ordem humana ainda, olha lá. Né? Por exemplo, nós cuidamos dos animais domésticos, mesmo em espírito, mas ninguém vai cuidar do leão da floresta lá, certo? Né? Tem toda uma estrutura astral que está conectada com tudo, com todos os insetos. Quem está cuidando dos insetos? Da evolução das almas grupais, das almas das abelhas, por exemplo. Né? Que nós já conversamos ontem sobre isso, os espíritos das abelhas. Né? Professor, qual a implicância da modificação genética das plantas e dos animais? Então, você está mexendo apenas no corpo. Você está mexendo apenas na roupa delas, não no espírito delas. Tá? Então, geralmente, por que o ser humano faz mudança genética nas plantas? O ser humano faz porque tem uma seguinte, eu te explicar como é que funciona um ecossistema. Um ecossistema é assim. Tudo está em harmonia, está em equilíbrio. Vamos supor que agora eu derrubo uma floresta toda. Eu derrubo uma floresta toda, eu planto algodão. Planto hectares e hectares ali, afirmo uma floresta, todo equilibrado o ecossistema. Mas aí eu venho com o trator, derrubo, formo aquele pasto enorme e só planto soja. Soja que não acaba mais. Vai lá no sul. Quilômetros e quilômetros de soja, quilômetros de algodão. Então, significa o seguinte, né? Todas as plantas, todos os animais têm seus predadores naturais. E as plantas têm predadores naturais. Esses predadores são geralmente borboletas, né? Insetos. Porque a borboleta, na fase de pupa, o que ela faz? Ela vai ter que se alimentar, né? Aí vem a lagarta, né? A lagarta tem que comer, ela come as folhas, come planta. Então, veja bem, como tem bilhões daquela comida para ela, ela vai se reproduzir, vai aumentar numa escala da mesma forma que o cara plantou milhões de pés de soja. Nossa, as borboletas vão fazer a festa, né? Porque ela vai ter muita comida. Então ela vai botar muito ovo, e todos esses ovos vão vingar, ela tem comida, ela vai comer. É diferente, você tinha um pé de soja só ali, uma planta que ela não comia, as borboletas tinham um limite, elas não evoluíam. Então aquelas borboletas começam a infestar, gafanhoto começa a infestar a plantação. Fungo começa a pegar em todo, o fungo começa a multiplicar também, porque tem muita planta. Resultado, praga. Aí eu tenho que matar essa praga, aí eu invento um inseticida. Aí meto inseticida. Aí os cientistas perceberam que o inseticida matava a planta também. Certo? Era difícil, então, você manter o equilíbrio, né? Quantidade de inseticida, matando a planta. Então, o que os cientistas fizeram? Os cientistas começaram a verificar que uma determinada planta ela não morria com um inseticida, um tipo de inseticida. Então, os caras estudaram por que aquela planta não morria e essa morria com o inseticida. Então, elas pegaram um gene. Esse gene aqui é o gene resistente. Então, e se eu tirar o gene dessa planta aqui e colocar nessa planta aqui, de soja, será que essa soja vai ficar resistente ao veneno? E foi o que deu certo. Né? Então, uma planta geneticamente modificada, ela é resistente ao inseticida que eu vou usar, não é ao inseto. Tá? Então, geralmente, eu coloco, aí eu posso botar aquele inseticida, aquela planta não morre, o inseto morre, tá, o bicho morre, e aí pronto. Você tem uma produção maior, você tem uma produção mais elevada. Porque é o seguinte, é aquilo que eu falei para vocês. Quando você muda o código genético das plantas,
Acontece o seguinte, deixa eu explicar uma coisa que eu aprendi. Eu fiz um curso de ervas medicinais há muitos anos atrás, hoje ele já morreu faz tempo, com um cientista do Instituto Agronômico de Pescara chamado Walter Accorsi. E ele gostava de ufologia, toda palestra de ufologia minha ele vinha assistir. Ele com 80 anos ele vinha assistir palestra de ufologia minha. Né? E era um cientista que entendia tudo de ervas medicinais. Ele passou a vida inteira estudando ervas medicinais. Então ele falou assim num curso, olha, Laércio, você precisa só conhecer 10 plantas, só 10. Essas 10 plantas resolvem 90% de todas as doenças que a gente tem, comum. Certo? Que é corriqueira. Né? Aí ele falou assim, deixa eu explicar uma coisa. Vamos supor que eu tenho uma planta aqui. Essa planta é ótima para o rim, é ótima para o fígado. Aqui, nascido aqui no sul. Essa mesma planta, se eu levar para o Nordeste, plantar no Nordeste, não. Ela é venenosa e se você tomar, você vai morrer. Nossa, mas por quê? O solo e o clima. A mesma planta em clima e solo diferente, ela produz toxina dentro dela que não produz aqui no sul. Aqui ela não produz a toxina, mas lá no Nordeste ela produz. Essa toxina que torna a planta venenosa. Então, por isso que você não pode generalizar. Por isso que a planta tem que ser testada em laboratório antes, para ver se ela tem o princípio ativo. Porque a planta ela tem uma coisa chamada princípio ativo, que é um produto que ela sintetiza que vai combater a doença. Ok? Então, se você pegar essa planta, e aqui ela tem, por exemplo, 70% desse princípio ativo, se você plantar lá na China, chega lá, não tem princípio ativo. Tem 1% de princípio ativo, então a planta não serve para curar na China, e aqui ela cura. Por isso que quando você pega a planta chinesa, você tem que comprar chá da China, que vem da China, porque lá ela tem um princípio ativo. Então você pode importar, não plantar, importa o chá já. Aqui é a mesma coisa. Então por isso que tem que ter uma pesquisa para saber aonde foi cultivada, quanto de princípio ativo aquela planta realmente está produzindo. Isso só o laboratório consegue testar. Né? Todas as plantas precisam ser estudadas bioquimicamente para encontrar qual é o princípio ativo daquela planta. Certo? E se aquela planta, quando cultivada, e outra, tem que colher na época certa. Porque se você colher na época errada, a quantidade de princípio ativo é mais baixa do que numa outra estação. Então tem estação que o princípio ativo está muito na planta. E tem estação que ela encolhe, ela substitui para outra coisa. Não tem um princípio ativo muito intenso. Então, tem milhões de detalhes para você cultivar uma planta e utilizá-la para a cura. Não é uma coisa tão simples, tinha que ir lá, corta, tu faz um chá e acha que está legal. Não é. Não é assim. De repente, você toma um chá, não funciona, toma outro chá, o mesmo chá e funciona. Professor, como é o desenvolvimento da carne em laboratório? Chegaremos a diminuir a matança dos animais com isso? Provavelmente, né? Provavelmente. Mas eu acho que não é carne em laboratório. Todo mundo tem que virar vegetariano, cara. Eu acho que é muito mais fácil. Produzir carne em laboratório significa o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Tá? Todo ser vivo tem uma coisa chamada célula-tronco. Célula-tronco. Tá? A célula-tronco é uma célula especial que, a partir dela, eu posso gerar qualquer tipo de tecido de um organismo vivo. Eu posso gerar uma célula do rim, uma célula do pulmão, uma célula do fígado. A partir de uma única célula, ela pode ir para determinados caminhos. Alguém tem que dar essa ordem para ela, alguém tem que direcionar essa célula para produzir aquele tipo de coisa. Então, o que os caras estão fazendo? Eles estão pegando essas células-tronco e reproduzindo ela em laboratório em grande quantidade. Aí, eles colocam isso numa planta e dá a substância para ela, ela começa a se multiplicar e fazer um bife, por exemplo. Certo? Começa a gerar um bife. Começa a gerar um fígado. E assim por diante. E aí, isso aqui é só aquela parte, ela só produz aquilo. Você direciona ela. Então, você tem uma fazenda agora de carne sem o animal. Você só produz aquela coisa celular. É uma cultivação celular. A mesma coisa que você cultiva
uma bactéria, você pode cultivar um tecido orgânico, uma substância orgânica mais complicada. Eles estão fazendo isso já. É claro, se fizer isso em mais larga escala e der certo, você não precisa matar nenhum animal mais. Nem cultivar, nem ter pecuária mais. Você faz tudo isso em laboratório. O que é hidroponia? O pessoal faz hidroponia com planta, com alface, com couve, sabe? Eles não têm mais solo, tal. Mete tudo num tubo, tal, fica tudo boiando e na água fica substrato ali, ela tem um outro sistema. Né? Não tem praga, porque você fecha, não tem contato com o solo. Tem mais, mas eu acredito que em termos de energia, essa planta não tem energia telúrica, energia da terra. Tem um monte de coisa que também começa a alterar. Bom, aí... Professor, você pode nos contar como conheceu o mestre Tang e os tigres e foi depois de mortos? Sim, depois de morto. Né? O mestre Tang é um mestre que apareceu na minha vida, né? Junto com o mestre Quan, mestre Shanli, um dos mestres que veio nos instruir. E um dia, ele, numa reunião espiritual, apareceu com 2 tigres. Né? Certo? Ele estava sentado e um tigre ficava deitado do lado dele e outro tigre ficava andando, como se fosse um tigre mais agitado, sabe? Então, o mais agitado ele chamava de Fu Yang, porque Yang é agitado, e o que estava quietinho, mais calmo, ele chamava de Fu Tien. Calmo, né? E é engraçado que, né? E ele tinha provavelmente, esses animais eram dele no astral, que ele cuidava deles no astral. Era manso, não vai matar. O tigre não pode matar um espírito, certo? Certo, não tem essa lá, né? Então ele era dócil, o tigre era domesticado, o espírito do tigre, né? E aí convivia. Vai lá nos mosteiros, você tem mosteiros lá no Oriente, que os caras andam com o tigre, vocês nunca viram? Brinca com o tigre, rola com o tigre, tá um monte de tigre ainda, dá banho, vai, né? Que as pessoas até acham que quando os turistas vão lá para ver, eles dão droga para o tigre ficar mais manso e tal. Mas não é verdade. É que o tigre é manso mesmo, só que o ser humano não pode entrar. Só eles. Eles convivem, criaram os tigres desde fiote. Né? Então o tigre é um gato. Né? Então quando morre é a mesma coisa. Eles têm uma relação com os tigres. Né? Vai que lá no passado o mestre Tang era um daqueles que cuidava dos tigres. Como o senhor conheceu o mestre Tang? Então, como eu disse para vocês, né, nós estávamos numa reunião espiritual e ele apareceu pela primeira vez para nos orientar, junto com os outros mestres também. Um telespectador perguntou: alguns dos nossos amigos das estrelas já se desenvolveram em um mundo dévico? Provavelmente essa horda Grey que a gente fala, os Greys não evoluíram talvez na horda humana, eles podem ser evolução de horda dévica. Tá? Nós vamos falar nisso hoje à tarde, que nós vamos falar de ascensão, nós vamos falar de uma coisa muito interessante à tarde, suicídio em massa de baleias, às vezes de golfinhos. Por que isso acontece? Né? Você chega numa praia, você tem lá 40, 50 baleias que se suicidam, encalham. Mas por que todas elas vão para lá para se suicidar? O que elas conduzem a praia? Aí vão contar 1000 explicações bioquímicas no mar, mas não é. É outra história. Alguns espiritualistas dizem que, assim como os vegetais, os peixes têm uma alma grupal, do cardume. Por isso, comem o peixe que tem menos peso kármico. Qual a sua opinião sobre isso? Então, veja bem. Eu sei onde vocês querem chegar, mas veja bem. Tudo que está no oceano é para ficar no oceano. Tá? Tudo que está lá é para ficar no oceano. Nós somos seres daqui, da terra, da floresta. Certo? Deixem os animais, deixem os peixes lá, deixem eles viverem a vida deles. Assim como nós temos que deixar todos os animais viverem suas vidas. Nós não temos que matar animal para comer, cultivar animal para comer. É outra história. Certo? Nós temos que entender que o homem é projetado para ser um ser vegetariano. Ele tem estômago de vegetariano, intestino de vegetariano. Tudo de frugívoro vegetariano. Tá? Você não precisa matar os peixes, os animais. Né? Isso é conversa viada. Tá? Quem quer continuar comendo carne, comendo peixe, comendo frango. Tá? Carne branca pode, né? Porque se a cor da carne tem alguma coisa a ver. Né? Não tem a ver. Você não pode matar. Evite de matar qualquer ser vivo para se alimentar dentro desse aspecto.
Outra pergunta que foge um pouco do tema, professor. Você aconselha uma pessoa que quer se tornar vegetariana buscar um nutricionista qualificado academicamente e também vegetariano? Provavelmente, se você tiver dúvida, a não ser que o lance seguir é muito simples, ser vegetariano. Eu sou vegetariano há mais de 40 anos, nunca procurei nutricionista, nunca fui atrás disso, é bobagem. Você tem que comer variedade, come variedade. Entra no restaurante vegetariano, você vê puta variedade que tem. Na sua casa, tente comer variedade. Você come salada, come integral, tal. Eu já expliquei para vocês que ser vegetariano não é... Eu vou dar um curso, eu já não dei um curso aqui sobre aspectos esotéricos da alimentação. Então assista esse curso que tem lá, eu dou a dica de como você montar um prato. O que você tem que ter no prato para você se alimentar bem energeticamente e não só e com proteínas e nutrientes. Sabe? É mito esse negócio, né? Você está entendendo? Não precisa. Não adianta parar de comer carne, encher a carne de Coca-Cola, encher a carne de um monte de porcaria. Também não adianta. Aí vai dar zebra mesmo, né? Tem que comer coisas boas, coisas naturais, integrais, né? Tem muita variedade de coisas para se comer, o vegetariano. Professor, como fica o aspecto da matança que a gente tem para alimentação de bovinos, equinos, todos esses tipos de animais? É agora que nós vamos falar sobre isso. É a última parte dessa coisa da manhã. Então, vamos ver isso aqui. Matança em massa. Então, veja bem. Quando você tem o que nós costumamos fazer, cultivar os animais, né? A gente chama de pecuária, né? Você tanto faz frango, você cultiva milhões de frangos. Aí você cultiva milhões de gado, milhões de porco, milhões de cabra, tá? E você vai tratar esse ser como todos esses aí, para esses caras é um produto. Tá? É um produto que só visa lucro na economia. Certo, é um produto. Ninguém vai encarar isso aqui como um ser vivo, que tem uma alma, que tem um espírito, que tem... Não, essa é empresa, é lucro, é dinheiro. Vamos fazer lucro, vamos fazer dinheiro, é produto. Vamos exportar, a balança de exportação e tal. Só ficam discutindo isso na televisão. Tá? Então, aí você vai no... Existe um lugar chamado matadouro. O matadouro é exatamente o que você fazia. Vamos ver o que vocês faziam quando levavam os judeus para as câmaras de gases, para a matança em massa, lá em Auschwitz, lá em Sobibor, lá em Treblinka, né? Você está me entendendo? Como que ficavam os espíritos dessas pessoas todas mortas após serem massacrados? Todos os espíritos ficavam numa revolta muito grande. Então, quando você leva uma quantidade muito grande de animais para o matadouro e você começa a matá-los ali, você tem no plano astral uma explosão de espíritos dos animais ali, todos assustados, todos revoltados, todo, certo? E aquilo cria uma aura astral horrível, né? Esses espíritos começam a atacar as pessoas. Ok? As carnes, no momento da morte, eles criam uma certa situação que cria-se uma vibração astral totalmente cheia de toxinas astrais. Toxinas astrais. Quando você ingere isso aqui, essas toxinas astrais passam para o seu organismo. E isso vai te dar o câncer. O câncer vem daí. O câncer vem das toxinas astrais que afetam o teu corpo astral e destrói o equilíbrio do corpo astral. É a vingança dévica. É como o espírito Deva se vinga de você e você está fazendo aquilo com ele.
Tá? Então, está pensando que fica por isso mesmo? Por que você acha que tem pandemias matando todo mundo hoje em dia aqui? Tá? Por que você acha que tem câncer matando todo mundo por aí? Um monte de doenças estranhas, AVC, tem um monte de coisa. Por quê? Porque tem coisas que vocês desconhecem que vêm junto com a carne que você come. Que vem o elemento das toxinas astrais. É toxina astral. Naquele momento de morte, de ódio, de sofrimento do animal, ele gera um campo de energia que envolve e impregna a carne dele. Isso é que você está se alimentando. Porque todo alimento tem um ti. É esse ti da carne que você está se alimentando. É o ti da morte. Esse ti, ele desestrutura e gera uma coisa dentro de você que você não tem noção. Por isso que quem come carne é raivoso, é egocêntrico, quer brigar com todo mundo, é valente, sabe? Só pensa em sexo, só quer comer até de mulher, sabe? O cara que come carne, ele vive nesse estado vibratório. Então, né, a humanidade tem um karma com o reino animal, muito grande. Enquanto nós continuarmos com essa matança, é muito difícil o homem abrir qualquer chakra superior ou ter qualquer atividade espiritual. Ele não vai ter atividade espiritual, porque ele está se autodestruindo vibratoriamente. Né? E está causando um karma violento quando ele mata e destrói e não tem esse sentimento de amor para os seres. Então, o pior lugar vibracional é o matadouro. O matadouro é um lugar terrível, é uma coisa assim, sem precedentes na história. Uma vez um cara entrou em contato comigo, né? Falou, né? Poxa, Laércio, eu estou assistindo suas palestras, né? Poxa, o que eu faço da minha vida? Eu trabalho em matadouro. Eu falei, porra, bicho, larga dessa bosta, cara. Você está se tornando espiritualista, quer ficar no matadouro ainda? Pô, vai mudar de emprego, vai arrumar outra coisa para fazer. Não tem, mas o meu ganha-pão. Vai ganhar pão de outro jeito, vai ganhar pão com a morte dos outros, com o sofrimento, com o desastre. Tem muitas maneiras de você ganhar a vida. Agora que você tem uma consciência mais espiritual, mude, cara. Tem que mudar. Tem que sair fora, senão você vai continuar resgatando toda aquela energia ruim de todos os dias que você está plantando ali. Como fica nosso karma também comendo ovos e leite e o local onde eles são produzidos? Então, tudo tem a ver exatamente com isso. Como que essas coisas são produzidas? Se elas são produzidas de forma austera, horrível, maltratando os animais, tal, é horrível. Por isso que você tem que procurar ir tudo para o orgânico. Ir para uma fazenda, né, certificada de produtos orgânicos, naturais. Você tem até o ovo da galinha feliz. E o leite da vaca feliz. O queijo da vaca feliz. Tá? Isso é totalmente possível. Tá? Você tem uma vaca, né, que, por exemplo, ela gera o bezerro. Você deixa o bezerro com ela. Normalmente ela pasta, vive a vida dela. Ninguém vai matar ela depois de morta. Ela morre em terra lá. Certo? E parte daquele leite que o bezerro, você pode retirar. Retira com amor, com carinho, tal. E deixa a vaca passando, deixa o filhotinho dela. Nessa produção mais industrial, o cara, né, faz a vaca, porque a vaca não dá leite sozinho, não, tá? Ela tem que ter filho. Se ela não tiver filho, ela não dá leite. Tá? Então, você dá hormônio, dá um monte de coisa, ela dá inseminação artificial, ela gera o bezerrinho, e você tira o bezerrinho dela. Às vezes o cara até mata o bezerro para ter o baby beef. Sabe? E deixa a vaca dando leite ali por um tempo. Aí é uma produção industrial, aí é no sentido de lucro, dinheiro. Né? Agora, essas fazendas que nós chamamos de fazendas orgânicas, de animal feliz, existem. É só procurar ovos também, a galinha vive solta, tal, normal, comendo milho, tal. Não come essas rações cheias de hormônio, cheias de merda. E elas passam a botar ovos e você pega aquele ovo chamado ovo caipira, ovo de uma galinha mais natural. Então, os meios de produção podem mudar totalmente a energia do alimento. Tá? Pode mudar totalmente a energia do alimento. E o espiritualista deve procurar sempre, o vegetariano, coisas 100% orgânicas. Tá? Ok? Então é isso, pessoal. Então à tarde a gente continua, ok? Muita luz. Namastê a todos.